Sabemos que és aqui entre nós, por meio de nós, por meio de nós. Nosso clamor, Senhor, que a percepção da Tua presença em nós cresça, que a percepção da Tua presença por meio de nós cresça. Caridade hoje e nos próximos dias, nos próximos momentos, Senhor, também cresça nessa percepção, Senhor. Viemos aqui para isso e por isso nós clamamos continuamente, Senhor. Bom dia, queridos. Antes de prosseguir, eu sei que vocês não estão aqui por nossa causa, vocês estão aqui por esse amor que queima dentro de vocês pelo Senhor, mas em nome de todos, eu preciso dizer, eu quero dizer obrigado por terem atendido esse chamado, nosso convite. O sim de vocês fortalece o nosso, e o nosso sim fortalece o sim daqueles que têm se doado nessa região, os missionários, os pastores, e que por meio desse sim, a graça, a bondade, o amor do Senhor continue se espalhando por essa região que por tanto tempo tem clamado. Amém? Queria dar continuidade à fala do pastor Xande de ontem à noite ali na praça. Eu queria te convidar a acessar o texto bíblico comigo em dois lugares. Primeiro em João, no capítulo 3, e depois nós vamos para 1 Coríntios. Nós vamos falar de algo central para a nossa fé, para a nossa vida em Cristo. Primeiro lá, João, capítulo 3, versículos 14 ao 16. João capítulo 3, assim nós lemos no versículo 14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque foi desta maneira que Deus amou ao mundo. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. 1 Coríntios 1, a partir do 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o filósofo? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus
o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria, ou seja, filosofia. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Versículo 1 do capítulo 2: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos ouvidos para ouvir, um coração pronto, Senhor, mais uma vez, para receber a boa semente, para que no seu tempo fruto do Espírito, fruto do alto, Senhor, possa ser visto, contemplado, experimentado para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 A Bíblia, ela nos diz lá em Apocalipse 13:8, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação, antes da criação do mundo. E muito antes da nossa existência, o destino de Cristo Jesus já estava escrito. Como o pastor Xande disse ontem à noite, antes do Senhor dizer haja luz, Deus disse haja cruz. E a criação, então, e a cruz caminham juntas, são acontecimentos interligados, a criação e a cruz, porque sem a criação não haveria cruz, e sem a cruz eu gosto de crer que não haveria criação. Sem uma humanidade que acabou se perdendo, Jesus não teria de morrer. Mas sem um meio para salvar essa humanidade que havia se perdido, eu não creio que Deus ele teria prosseguido com a criação. O Deus amor, ele não teria algo apenas para ser destruído. Então, quando Deus escolhe, ao criar a humanidade,
Deus também, Ele aceitou morrer pela humanidade em uma cruz. A cruz não foi uma surpresa. A cruz foi algo planejado. A cruz, ela foi prevista, pré-ordenada antes da fundação do mundo. E é por isso que de Gênesis a Apocalipse nós vamos perceber que a cruz é o grande pano de fundo de toda a história, bíblica. Toda a narrativa bíblica é unida pela cruz. Deus, Ele não desiste da humanidade de Gênesis a Apocalipse. E a gente se pergunta por quê? Por causa da cruz. É o que segura toda essa história. O amor de Deus é provado na cruz. É o grande clímax esperado do Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, quando aquele que esperava o seu momento de salvar a criação perdida morre em uma cruz. E a gente vai perceber que o lugar da nossa perdição se torna para Cristo o lugar de sua morte e da salvação. O nosso lugar de rebeldia se torna o lugar do seu martírio, porque nós pecamos diante de uma árvore, diante de um madeiro, e Jesus foi crucificado e morto no madeiro. Nós pecamos diante do madeiro e Jesus morre no madeiro. E eu creio que não foi sem razão. Não foi sem razão que no glorioso roteiro das Escrituras, não foi sem razão que Jesus, o Senhor, Ele tenha crescido, Ele tenha sido treinado para ser um carpinteiro. Ele foi criado para ser um carpinteiro. E qual é o principal material usado que faz um carpinteiro ser um carpinteiro? Madeira. Olha só, gente, desde pequeno, Jesus então teria aprendido a lidar com aquilo que seria a razão da sua encarnação. É sempre diante dele, sempre sendo lembrado da sua vocação, sempre sendo lembrado para qual razão ele havia vindo ao mundo. Madeira. A cruz. E a cruz, ela precisa estar sempre diante de nós. Ela precisa estar nos nossos pensamentos. A gente precisa ser constantemente lembrados da nossa vocação. Porque não é à toa que aquilo que nos faz diferentes seja a cruz. Não é à toa que a gente vê no topo de muitas estruturas, no topo de um prédio onde as igrejas se reúnem, é comum a gente ver uma cruz. Porque a cruz é a nossa identidade, a cruz é a nossa vocação, a cruz é central no Evangelho. Tudo que se diz cristão tem que passar pelo crivo da cruz. Para ser cristão, tudo que diz respeito a Cristo tem que passar pela aprovação da cruz. Se alguém quiser me acompanhar, se você quiser, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta que nós acabamos de ler aos Coríntios, decido nada saber. Eu decidi nada saber, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Central. A cruz é central, é fundamental
fundamental na nossa fé em Cristo, e é de vital importância nós entendermos, nós compreendermos bem o significado, o sentido, a razão da cruz em nossas vidas. E quando a gente olha para ela, para a cruz do Senhor, para a cruz de Cristo, algumas coisas ficam bem claras. Clareia muita coisa. Primeiro, algo que fica muito claro com a cruz do Senhor, com a cruz de Cristo, fica claro o Jesus a quem a Bíblia descreve como sendo a expressão exata de Deus. A cruz deixa claro qual é o Jesus que deve ser adorado. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 1:3 que Jesus é o brilho da glória de Deus e Ele é a expressão exata do ser de Deus. E se alguém quer conhecer a Deus como Ele é, exatamente, basta olhar para Jesus, basta conhecer Jesus, porque olhar para Jesus é olhar para Deus. Mas, infelizmente, ou felizmente, em muitos casos, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. Eu digo de novo, nem todo Jesus é o Jesus que é a expressão exata de Deus. Nem todo Jesus é o Jesus das Escrituras. E algo que vale notar é que um dos principais problemas no coração da humanidade, desde a queda, o nosso principal problema é a idolatria. E a idolatria é muito mais do que se curvar diante de uma imagem ou de uma escultura. Idolatria é submeter a pessoa de Deus ao nosso entendimento. É submeter a pessoa de Deus ao que a gente pensa, que é algo que vem de nós e não vem da sua revelação. Idolatria é conceber a Deus conforme nós somos, conforme o nosso achismo, o nosso pensamento, a minha crença. Eu acredito assim. Idolatria é fazer Deus conforme a nossa semelhança, segundo a nossa conveniência. Muita gente entende que idolatria é apenas considerar outros deuses além do Deus de Israel. É isso também, mas em muitos casos não. Porque idolatria também é fazer o Deus de Israel, Yahweh, também é fazer do Deus de Israel um Deus segundo as nossas preferências, as nossas expectativas. Eu creio que aqui a maioria deve se lembrar do episódio do bezerro de ouro, lá no capítulo 32 do livro de Êxodo. Moisés, ele havia subido ao monte para falar com Deus e não teve pressa em descer. E o povo então fica impaciente, Moisés estava demorando, e acaba então pressionando a Arão, que fica como alguém no lugar de Moisés, e o povo pressiona Arão para Deus se manifestar. E a gente aqui já percebe indícios da idolatria no coração do povo, porque no entendimento desse povo, Deus não poderia levar o tempo que Ele quisesse para se manifestar. E na concepção de Arão, dessa pessoa, desse líder, que dá o que o povo pede e não o que o povo precisa, no entendimento de Arão, Deus não poderia então deixar de se manifestar,
tinha que ser do jeito que o povo queria, quando o povo queria, um Deus segundo o coração deles. E Arão, então, pressionado, ele faz o quê? Ele funde, como a gente sabe, ele faz um bezerro de ouro. E a gente não percebe um detalhe bastante importante quando a gente lê esse texto no nosso português. Mas quando a gente vai para as línguas originais, quando a gente vai para o hebraico, a gente entende um pouquinho melhor o que estava acontecendo. Porque quando Arão, ele apresenta o bezerro de ouro, o que ele faz? Arão, ele funde o bezerro, apresenta, e ele usa o termo Elohim. Ele usa o nome de Deus, Yahweh, Jeová. Arão, ele faz um bezerro dourado e não disse que era um outro Deus, mas ele apresenta aquele bezerro e diz: eis Yahweh, eis o Senhor. E olhando para esse episódio, aprendendo com esse episódio, então é importante a gente tomar cuidado, porque para autenticar a nossa fé, para autenticar a nossa fala, para autenticar a nossa oração, não basta apenas pronunciar o nome Jesus. Produzir um bezerro de ouro, criar um ídolo no coração e chamar ele de Jesus é tão idolátrico quanto dizer que o bezerro de Arão era Yahweh. Gente, idolatria é viver conforme um outro Jesus e dizer que esse Jesus conveniente é Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, como já nos disse o profeta. Nós fazemos deuses conforme as nossas expectativas e desejos carnais. Fazemos ídolos, só que a gente dá o nome a todos eles de Jesus. E a cruz, ela traz extrema clareza sobre quem é o Jesus revelado nas Escrituras. A cruz mostra com muita clareza quem é Deus exatamente. E se o Jesus a quem você adora não é o Jesus revelado nas Escrituras, se o Jesus a quem você adora carregou a sua cruz, mas não te chama para fazer o mesmo, se o Jesus a quem você adora atende todas as suas expectativas, faz total sentido para você e permite que você viva do jeito que você quer, sem que isso te custe tudo, esse Jesus é o ídolo, é um Deus conforme as suas conveniências, é um Deus segundo a sua imagem e sua semelhança. Um Jesus sem cruz não é o Jesus revelado nas Escrituras. Uma igreja sem cruz não é a igreja do Senhor Jesus revelado nas Escrituras. Um discípulo ou uma discípula que não carrega a sua cruz não segue o Jesus revelado nas Escrituras. Um evangelho sem cruz não é o evangelho que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós precisamos parar de olhar para a cruz como se ela não nos chamasse para nada.
E essa é a outra clareza que a cruz traz. A cruz, ela nos mostra com muita clareza a nossa forma de viver. A gente declara que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é verdadeiro. Ele morreu na cruz sim, para nos salvar. Só que não para por aí. E se nós pararmos aí, é saudável a gente perguntar se não seria por causa de um coração que prefere um outro Jesus, que não espera da gente ir além. Porque Jesus, ele morreu sim em uma cruz para nos salvar, mas uma vez salvos, ele nos mostrou o caminho. Uma vez salvos, ele nos mostrou o propósito da nossa salvação. Não somos salvos para sermos salvos, mas somos salvos para viver uma vida como gente salva. Fomos salvos para cumprir o nosso propósito em Deus, salvos para uma missão, salvos para revelar ao mundo o Jesus da cruz. Por isso que é bom a gente fazer uma reflexão de tempos em tempos, olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos sonhos, para os nossos planos, e refletirmos sobre todo o nosso esforço, ou sobre toda a falta de esforço. Tudo que você faz ou deixa de fazer aponta para o quê? Aponta para quem? Quando as pessoas ao nosso redor olham para as nossas vidas, qual Jesus as nossas vidas revelam? O que a cruz significa para você? Porque para quem está se perdendo é loucura, é tolice, é escândalo. Mas para os que estão sendo salvos, sabedoria e poder de Deus. O que significava a cruz naqueles dias? Por quê? Porque um escândalo para uns e tolice para outros. Era um escândalo porque no primeiro século a expectativa que os judeus tinham sobre o Messias era que ele seria o libertador de Israel. Essa era a expectativa, que o glorioso Messias, do poderoso Yahweh, enfim, ele livraria Israel do controle e da opressão do Império Romano. Inclusive, a gente vai perceber que até a ressurreição, os discípulos, eles não entenderam. Eles não entenderam o que aconteceu na cruz. Toda expectativa, todo o ídolo foi ali destronado na cruz. Porque eles achavam que Jesus ele estava vindo para inaugurar um reinado terreno, de força, um conquistador, um rei guerreiro e vitorioso como Davi. E os discípulos, eles andavam com Jesus na expectativa de se tornarem ministros, secretários, pessoas importantes e cheias de honra. Afinal de contas, eles faziam parte do círculo íntimo do rei. Era essa a expectativa. Vocês se lembram do episódio quando os discípulos estavam conversando entre si para ver quem é que seria o maior? Havia uma expectativa quanto ao mundo terreno. Por isso que o Messias humilhado, o Messias fraco, o Messias castigado e morto numa cruz, escândalo,
Blasfêmia! Um Messias sem glória humana, como ousam? Imaginem, um Messias morto, como são mortos os estupradores, como são mortos os ladrões, os assassinos, os rebeldes. Como é que poderia ser ele o glorioso Messias esperado? Blasfêmia, escândalo. E o texto de Deuteronômio, lá em 21, 22, gritava dentro dos judeus. Porque o texto diz: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, está debaixo da maldição de Deus. Maldito é aquele que morre pendurado num madeiro. Jesus, o Messias, morto num madeiro. Escândalo. Eles pediam um sinal. Pediam um sinal. Ei, Jesus! Desce daí, Jesus! Desce dessa cruz agora! Agora é o momento. Agora é hora de mostrar quem você é. Chega de desonra. Chega de vergonha. Mostra a sua cara. Não leva desaforo para casa, Jesus. Mostra um sinal. Agora é o momento. Não existe, não tem oportunidade maior. Desce da cruz. Você nasceu para ser cabeça. Você é o filho do rei. Não tem vergonha não. Haja como um rei. Haja como um Messias segundo o nosso coração idólatra. Seja quem a gente espera que você seja, segundo as nossas expectativas. Não seja um escândalo, Jesus. É uma pergunta para a gente perguntar. Será que bezerros de ouro ainda são criados? E damos a eles o nome de Jesus, continuando a alimentar corações idólatras. A cruz então é escândalo, é tolice, não faz sentido para os desejos do mundo. A cruz é fraqueza, é humildade, é inglória. Um Messias crucificado, um Deus que permite cruzes aos seus filhos. Escândalo. Um Deus que prega fraqueza e humildade. Tolice. Mas versículo 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, como está escrito: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. São esses os escolhidos de Deus, os que nada são, os fracos, os feridos, os cansados, os insuficientes, os pequenos. Para quê? Para que todo mundo saiba que não é pela força do nosso braço, não é pela capacidade humana, não é pela grandeza humana, mas é pela grandeza do poder de Deus. É pelo poder de Deus.
Deus escolhe aqueles que entendem que nada são. Escolheu a mim, escolheu a você, a vivermos uma vida louca, tola, segundo os padrões deste mundo, segundo a sabedoria e o poder de Deus. E por hoje a última coisa que eu mencionaria sobre a clareza que a cruz nos traz é que a cruz deixa muito claro a relação do sofrimento da cruz e a sabedoria de Deus em nossa salvação. Essa relação, sofrimento e sabedoria de Deus em nossa salvação. Porque o Jesus, segundo a imagem exata de Deus, é o Jesus que experimentou todas as nossas dores. Ele viveu, ele experimentou todas, e é na sua dor, é justamente no sofrimento de Cristo Jesus que somos sarados. Nas suas feridas, na cruz, Jesus levou sobre si toda a nossa maldição. Jesus se fez maldito para receber sobre ele mesmo toda a consequência da nossa rebelião. E como a gente leu agora há pouco, o apóstolo João, ele, ali em João 3,14, ele comparou a imagem da serpente pendurada no madeiro do Antigo Testamento com Jesus. E eu não sei se alguém aqui não conhece o episódio, a história de Moisés levantando a imagem da serpente lá em Números, no capítulo 21. Resumindo, por causa da rebeldia no coração do povo, muitos passaram a morrer por causa das picadas de serpentes venenosas. E isso gerou medo, isso gerou desespero, e o povo então clama a Moisés para que ele clamasse a Deus por misericórdia, e Deus atende, Deus responde a Moisés, mas o Senhor responde de forma inesperada. Como assim? Porque primeiro, Deus, ele não livra o povo das serpentes. Penso eu, talvez a maioria concorde que, olha, seria a maneira que muitos esperariam que Deus resolvesse a situação. Porque se existem cobras venenosas picando, ferindo e matando o povo, que as cobras então sejam exterminadas do nosso meio. Se existe alguma dor, se existe alguma fonte de luta, que as dores e as lutas sejam eliminadas das nossas vidas. Mas Deus não faz isso. As cobras continuam existindo, elas continuam picando e gerando dor. Assim como as lutas continuam existindo em nossas vidas. E a segunda resposta inesperada de Deus foi que ele manda então Moisés fazer uma imagem de uma serpente e levantar ela pendurada no madeiro. Deus mandou Moisés fazer uma imagem justamente daquilo que estava gerando morte, medo, dor. E a cura para todo medo, a cura para morte e dor, seria olhar para o objeto da morte, olhar para o objeto do medo, erguido e pendurado no madeiro.
Existe um entendimento que eu quero emprestar da psicoterapia. É um fundamento, na verdade, aos que são da área, talvez aqui venham concordar. Existe um fundamento que diz que quando nós olhamos para aquilo que mais tememos, nós vamos sendo sarados desse medo. Quando nós olhamos, quando nós avaliamos, quando nós pensamos naquilo que nos paralisa de medo, com o tempo isso vai nos dando recursos, né, para lidar com aquilo que provoca pavor em nós. Tanto é que na psicoterapia um tratamento clássico para o medo é voluntariamente se expor. Voluntariamente olhar para aquilo que mais assusta, que paralisa, que mata. Encare aquilo que mais te dá medo voluntariamente e se torne mais corajoso. Encare o medo e seja livre do medo. É um tratamento tradicional. E nesse episódio das serpentes, né, venenosas, Deus ele não livra as pessoas das serpentes, das cobras. Deus ele não faz com que as pessoas deixem de ser picadas e envenenadas. Ou seja, Deus não tira do meio do povo aquilo que está trazendo morte, dor, medo. Muito pelo contrário. Deus faz o povo encarar o objeto do medo, do terror, da morte. A cura do medo estava nesse olhar para a imagem do medo. E quando a gente olha para Jesus levantado e pendurado no madeiro, o que a gente vê? O que é que a Bíblia permite que nós vejamos? Quando a gente avalia a cruz, quando nós pensamos na cruz, como o apóstolo Paulo ele disse que decidiu nada saber a não ser a Cristo e este crucificado, o que é que nós vemos? Quando a gente olha para o maldito pendurado no madeiro, o que a gente vê? Nele a gente percebe a soma de todos os medos. Quando a gente olha para aquele que se tornou maldito no nosso lugar, a gente vê todos os terrores e outros inimagináveis. O que a gente vê quando a gente olha para a cruz? A gente vê fraqueza, a gente vê humilhação, a gente vê vergonha. E o que mais? A gente vê dor excruciante. A dor de cruz é algo tão terrível que foi necessário criar um novo vocabulário para descrever esse tipo de dor. Excruciante, uma morte lenta, terrível, e uma morte que foi arquitetada, criada para ser a mais terrível. E o que mais que nós vemos? Foi algo esperado. Os milênios, toda a sua vida humana, todos os anos ministeriais esperando e sabendo que a terrível cruz estava por vir. E o que mais? A cruz ela cessa, ela rompe a vida, acaba com a vida no seu auge. Jesus era jovem, não casou, não teve filhos, não teve netos. E o que mais? Na cruz a gente vê traição. Traição por parte daqueles que
que eram amados. Você já foi traído, traída por quem você tanto amou? O que mais que a gente vê? A gente vê a angústia de uma mãe que assiste completamente impotente a morte e a destruição do seu filho. O que mais que a gente vê? A gente vê o ódio das pessoas, a gente vê o ódio da multidão, a gente vê a fúria, a perseguição, o cancelamento, a incompreensão, a impopularidade, a difamação. E o que mais? O que mais a gente vê? A gente vê o pior tipo de injustiça. Jesus era inocente, tudo que ele havia feito foi para ajudar as pessoas, ele era bom, ele era justo, ele era doce, ele era amigo, mas foi condenado de forma injusta, vítima de um julgamento corrupto e arquitetado. E o que mais? Na cruz a gente vê o pior dos abandonos, a pior das rejeições. Sim, ele foi abandonado por todos os seus amigos, mas ele foi abandonado pelo seu pai. Não existe abandono pior do que o abandono paterno. Na cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E a gente sabe a razão. Ele havia se tornado maldito. Ele havia se tornado a soma de todos os pecados, a soma de todas as traições, a soma de todos os abandonos, a soma de todas as injustiças. Ele havia se tornado a soma de todos os medos. Mas é na cruz que a gente vê o amor de Deus. Na cruz nós vemos o amor daquele que preferiu ser maldito no meu e no seu lugar. Na cruz nós vemos um Deus que fez de tudo para poder dizer: eu te entendo. Eu entendo o seu medo. Eu entendo a sua dor, porque eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser traído, humilhado, envergonhado, eu sei o que é experimentar dores inimagináveis. Eu te entendo, meu filho. Eu te entendo, minha filha. Eu compreendo a sua dor, eu sinto a sua dor. Eu sofri com você e sofro com você ainda hoje. E se eu te chamo para olhar para o homem pendurado no madeiro, é porque antes de te formar eu também te vi. Eu também olhei para você e quando eu te vi, eu te amei. Mas quando eu te vi no mesmo madeiro. Eu te vi maldito, eu te vi maldita, perdido, perdida, só, caminhando rumo à perdição. E por isso, entre te ver morrer e me ver, eu preferi me ver. Entre ver você morrendo e me ver morrendo, eu preferi morrer. Esse é Jesus, a expressão exata de Deus. Olhar para esse Jesus é olhar para Deus.
Deus. Vamos orar.